Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram aqui no tema desse vídeo, eu vou estar falando para vocês sobre as cadeiras do primeiro período do meu curso de Ciências Biológicas. Para quem não sabe, eu faço Ciências Biológicas na UFRPE e eu curso bacharelado. E para quem não sabe também, existe sim uma diferença entre o bacharelado e a licenciatura, onde a licenciatura ela vai ser mais voltada para o ensino, já o bacharelado, pelo menos no meu curso, é mais voltado para a área de pesquisa, dentre outras atuações. Mas existem pessoas que cursam os dois, a bacharelado e a licenciatura, e o que é legal porque se você cursa o bacharelado e você quer cursar a licenciatura depois ou vice-versa, tem cadeiras que você não precisa pagar, já que você já cursou o curso anteriormente, no caso voltado para a licenciatura ou bacharelado. Enfim, você consegue cortar aí algumas cadeiras que você já cursou, se por acaso você quiser fazer as duas modalidades. Mas enfim, sem mais explicações, vamos começar logo falando da primeira cadeira, que foi a minha paixão desse período, que foi a biologia celular, ou você pode chamar de citologia, que, como você já deve imaginar, é aí o estudo da célula. Então a gente começou a ver basicamente os estudos da célula, como é que ela pode ser estudada, como é que ela pode ser analisada, como é que ela pode ser colorida para análise, né? Porque a gente vai ver ali no microscópio a célula colorida, mas a gente sabe que aquilo ali são cores que são adicionadas para a gente poder ver aquela determinada coisa. Então a gente começa também a ver as organelas, a membrana plasmática, por fim a gente viu o núcleo. Então foi uma matéria muito gostosa de estudar e ela é muito importante, já que você precisa passar nessa cadeira no primeiro período para pagar algumas outras cadeiras, como histologia e embriologia. Então é uma cadeira que você tem que passar real para não poder aí atrasar as suas cadeiras aí no decorrer do curso. Nessa cadeira de biologia celular, a gente tinha as aulas teóricas, que era na sala com o professor falando e a gente escrevendo que nem doido, porque ele falava muita coisa, é uma cadeira assim com muito conteúdo. E a gente também tinha as aulas práticas, onde a gente ia para o laboratório trabalhar com os microscópios. Então a gente começou a mexer com algumas lâminas e cada lâmina a gente viu algumas especializações da membrana plasmática, a gente viu algumas organelas, algumas inclusões. Então é uma cadeira muito gostosa, mas que você tem que estudar bastante e ela é muito importante, como eu já falei, para outras cadeiras. Então você precisa saber ela bem direitinho. Outra cadeira desse período que também precisa passar nela para cursar outras é a zoologia A. Na minha faculdade, a zoologia é dividida em 4 zoologias, A, B, C e D. Cada uma você paga num período diferente. Então, para você fazer a zoologia B, você tem que passar na zoologia A, que é a zoologia que eu tive nesse período. Nela, a gente começa a ver protozoários, depois a gente vê os poríferos, depois a gente vê os quinidários e depois a gente vê os quitenóforos. Quitenóforo é um filo que a gente não vê na escola, mas que ele existe, é um filo bem bonito. Então, basicamente, a gente estuda aí sobre os animais, né? Zoologia, estudo dos animais. Então, cada zoologia a gente vai evoluindo para os animais mais complexos. Então, nessa zoologia eu tive esses 4 filos que foram bem interessantes, porém não foram e não são os meus preferidos. Nesse período também eu paguei a matéria de metodologia científica, que é basicamente para você entender o processo de fazer um projeto, fazer um relatório, para você conhecer um pouco mais sobre artigos científicos que para a área de pesquisa são coisas muito importantes. Então, como é que a gente trabalhou a metodologia científica nesse meu primeiro período? A gente fez um projeto e fez um relatório de projeto. Se vocês quiserem, depois eu posso falar um pouco melhor, mas passando bem por cima, o meu grupo ficou com um projeto relacionado à macrofauna associada às raízes das baronesas, que são aquelas plantas que ficam muitas vezes em rios, em lagos. Então a gente coletou a planta, levou para o laboratório, fez análise, fez um projeto de pesquisa, fez um relatório depois sobre esse processo e foi uma matéria muito enriquecedora porque a gente não ficou na sala de aula, isso se faz assim, isso se faz assim. Não, a gente fez na prática e o professor ia acompanhando ali a gente nesse processo e assim, foi uma matéria que eu gostei muito. Eu acho que muita gente acaba não gostando dessa matéria por conta da metodologia realmente de ensino
ensinar. Eu acredito que se for uma matéria dada em sala, realmente não fique tão legal. Mas como eu tive a oportunidade de realmente fazer o trabalho, foi bem interessante para mim. Outra cadeira que eu tive nesse período foi Elementos de Informática. Foi basicamente a gente aprendeu a lidar com o Word, com o PowerPoint e com o Excel. Na verdade, a gente não trabalhou exatamente com esses programas, a gente trabalhou com uns programas do Google que são extremamente semelhantes a esses programas que eu citei anteriormente, que cá entre nós a gente já está bem acostumado a mexer, né, para apresentar algumas coisas da escola e tudo mais. E aí eu acho que sim, é um curso importante porque no decorrer do curso a gente precisa muito de fazer trabalho, de fazer apresentações. Inclusive essas plataformas do Google que nós utilizamos, que foi o Google Docs, tem o Google Docs, o Google Apresentação e o Google Planilha. Eita, quase que não sai. O Google Planilha. E aí essas 3 plataformas são bem legais, porque se você quiser trabalhar em grupo, todo mundo pode ter acesso ao mesmo material, chegar lá e modificar. Inclusive eu tô pensando depois em fazer um vídeo sobre eles, porque eu acredito que seja muito útil para quem vai fazer trabalho em grupo. Mas enfim, isso é um vídeo à parte. E essa cadeira a gente trabalhou basicamente isso, aprendeu a mexer com algumas coisas, a gente também entendeu alguns processos sobre computador, sobre o que é melhor, pior, enfim. Eu acho que é uma matéria sim importante pra gente que vai ter o computador como um local de trabalho diariamente, caso você fique ali na área de pesquisa e tudo mais. Outra cadeira que a gente teve foi a Matemática para Biólogos 1. Sim, tem a Matemática para Biólogos 2, mas a 2 é optativa nessa nova grade curricular. E essa Matemática para Biólogos 1, ela é basicamente Cálculo 1, onde a gente deu introduções a funções, né, um pré-cálculo, relembrando algumas coisas que a gente já tinha visto na escola, ou deveria ter visto em muitos casos. E aí a gente deu limites e derivadas. Claro que a gente deu isso de uma forma mais simples, sem entrar tanto em alguns detalhes que são mais importantes para pessoas de exatas, né? Mas eu acho que sim, é importante nesse curso você ter uma base de matemática, de limites derivados, porque são coisas no cálculo que te dão muitas informações importantes num gráfico, por exemplo, e para quem vai trabalhar na área de biologia com gráfico, com coisas desse tipo, é bem necessário. Claro que tem áreas da biologia que você realmente não vai precisar trabalhar com cálculos nem nada, mas existem outras áreas, eu acho que é bem importante porque ela abre tua cabeça para bastante coisa. Então, foi basicamente isso, o cálculo 1. Outra cadeira que a gente teve foi Fundamentos da Filosofia, onde a gente viu já também algumas coisas que a gente viu ou deveria ter visto na escola, mas também nós trabalhamos a filosofia mais direcionada para o nosso curso. Então a gente trabalhou algumas questões sobre animais, sobre pesquisa com animais e coisas desse tipo. Foi uma cadeira muito, muito legal e em alguns momentos muito difícil, porque você sai assim com a cabeça muito louca da aula. O meu professor, pelo menos, ele incentivava muito a isso, de você desenvolver realmente um pensamento crítico, você desenvolver uma opinião sobre determinados assuntos que você chega às vezes na faculdade sem ter uma opinião. Além de que ele nos trouxe também algumas coisas mais voltadas para o trabalho mesmo, para a gente poder compreender algumas leis trabalhistas que estão sendo implementadas. Ele achou importante que nós, como futuros profissionais, pudéssemos saber bem da situação do nosso país. Foi uma matéria muito, muito boa. Por alguns momentos eu pensei que eu ia ficar louca, mas deu certo. E a outra cadeira que eu tive nesse período foi a Química Geral, que é, sim, basicamente o que a gente vê na escola, termoquímica, termodinâmica, soluções e coisas desse tipo. Pelo menos o meu professor, ele não fez nada muito especial voltado para a área de biologia, mas é basicamente a química mesmo que a gente vê na escola. As provas foram provas tranquilas, eu acredito também que porque na escola eu consegui ter uma boa base de química. Eu acho que o conhecimento que você traz realmente no ensino médio, quando você entra na faculdade, você vê que tem coisas que são realmente muito importantes, coisas que você achava, assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, você vai usar na faculdade sim. Eu pelo menos usei nesse meu primeiro período, mas enfim, é isso. Essas foram as
cadeiras do meu primeiro período. Espero poder compartilhar mais coisas com vocês. Em breve vou fazer também um vídeo falando sobre as provas. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar me esforçando para fazer eles para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.